A paz do Senhor, meus irmãos. Que Jesus nos guarde, nos proteja, nos ilumine, nos oriente, para que possamos compreender em plenitude a palavra de Deus para a nossa vida, nos nossos dias, para que não sejamos incrédulos. Irmãos, no livro de Apocalipse, lá no último livro do Novo Testamento, no capítulo 3, o versículo 20, está escrito: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Mais uma vez eu quero falar com respeito àquela profecia que o pastor falou do dia 30 de março, que já é passado. Eu quero chamar a atenção para alguns aspectos de suma importância, para que tomemos cuidado, para que não venhamos jogar em discreto os acontecimentos de Deus. 2016, 2017. Deus revelou ao irmão que havia uma destruição extremamente terrível no Congresso Nacional. Era uma destruição terrível. Mas, às vezes, as pessoas, em vez de pedir a Deus o discernimento de espírito, em vez de perguntar a Deus como aconteceria essa destruição, então as pessoas entenderam, a grosso modo, a princípio, que seria tipo uma bomba que alguém colocaria no Congresso. E isso não aconteceu. Então, a princípio foi um descrédito. Muita gente ainda atém por descrédito aqueles menos atentos aos acontecimentos da palavra de Deus. Mas se cumpriu, irmão. Foi dali para frente que começou a estourar toda a roubalheira dentro do Congresso Nacional. O homem mais poderoso do Brasil, daquela então situação, era Eduardo Cunha Lima, presidente do Congresso, da Câmara, do deputado federal. Ele saiu de lá preso, algemado. Governador do Rio de Janeiro, preso. Outros e outros investigados, autoridades políticas da mais alta posição social presa. O que Jesus disse, a destruição, que mostrou que ia estourar, que ele ia mostrar, aconteceu, irmão. Deixa eu falar outra coisa que aconteceu comigo. No final dos anos 90, Jesus falou comigo de uma forma tremendamente. Eu não quero entrar em detalhe que só pessoalmente, uma pessoa conversando. Certo é que ele me fez caminhar em cima de um pico de uma montanha. Me fez ver que ali tinha um rio, só que na verdade, humanamente falando, era impossível, mas ali havia na visão um rio. E ele me fez cruzar aquele rio de um lado para o outro. De outro vi algumas imagens parecidas àqueles dos bonecos da Michelin. E de repente, aquela voz dizia volta e eu voltava. E aquela voz dizia para mim, tu sabe quantas pessoas tem do outro lado que depende de você? Eu dizia não. E aquela voz dizia, lá tem 400 pessoas que estão dependendo de você. Agora, não será 400 de uma vez. Primeiro vem 200 e depois mais 200, são 400. Para tanto, você precisa fazer tudo o que for mandado, tudo o que lhe mandar. Aí aqui veio uma angústia tremenda na minha vida. Primeiro, tudo o quê? Obedecer a quem? Aqueles homens corruptos que estavam desvirtuando a palavra de Deus no púlpito, deixar de pregar a palavra de Deus como era para obedecer aqueles homens? Fazer o que mesmo? Vim morar aqui em Dom Macedo Costa. Comecei a entender que poderia ser pelo mundo político. Me candidatei por 4 vezes, onde não consegui êxito. E depois de algumas decepções na política, eu disse, não é na política. Com certeza não é. E mais de 20 anos se passaram. 30 anos se passaram aproximadamente. E há uns 2 anos atrás eu comecei a clamar ao Senhor e disse, Senhor, quando tu prometas alguma coisa, tu é fiel e justo para cumprir.
Duas coisas podem acontecer. Ou não é tempo ainda, ou eu fugir da tua direção. Irmãos, mais uma mensagem audível e compreensível do Espírito Santo do Senhor. Me falou naquele momento, a minha profecia já se cumpriu. Irmãos, aí veio e inundou meu coração de uma alegria tremenda quando eu comecei a perceber que através do meu blog no ano 2010, eu comecei a chegar a vários países, algumas nações, como até na Malásia, na China, na Índia, Portugal, país da Ásia e países europeus. Quando eu comecei a perceber que através daqueles que já saiu do ar, acabou aquela rede social, Google+, numa semana eu cheguei a 40 mil pessoas no Google+. E de repente eu comecei, através do YouTube, através do WhatsApp, do Facebook. E Jesus me disse que as pessoas estavam do outro lado. Nem internet tinha ainda, quando Jesus disse que o trabalho que eu ia fazer ia alcançar as pessoas que estavam do outro lado. Às vezes a gente não compreende, irmãos, os planos de Deus. Agora vamos trazer para agora. Deus falou que no dia 30, e quem prova que no dia 30 não já há uma decretação nos céus para que algo aconteça? Quem sabe se esse acontecimento do dia 30, que seria no dia 30, não já aconteceu realmente no dia 30 de março? Quem sabe se nesse dia 30 de março agora Jesus nos já decretou ao Espírito Santo do Senhor, dizendo: busca a minha igreja remida e lavada pelo sangue de Jesus. Jesus não determina, ele não vai nos revelar o dia nem a hora, mas ele pode nos ter dado um grande despertamento através do teu servo, ou de outras coisas da mesma magnitude. Então não entre discreto, irmão. Eu não tenho nenhuma dúvida que aquele homem falou de Cristo. Eu não tenho nenhuma dúvida que aquele homem foi apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida que não cairá uma vírgula daquilo que ele falou, que não haja se cumprir, ou se já não se cumpriu no mundo espiritual. Então precisamos estar atentos a tudo que acontece ao nosso lado, ao nosso redor. As pessoas estão perdendo o amor de Deus. As pessoas estão sendo aplaudidas pela multidão. É muito mais fácil você aplaudir uma multidão vazia do que se levantar contra ela e dizer: a única solução é Jesus Cristo de Nazaré. Muitos já não tem mais coragem de carregar a Bíblia. Muitos não têm coragem de chegar no WhatsApp e dizer que é um crente fiel. Muitos não têm coragem de botar um versículo bíblico, de falar de Jesus no Facebook, com vergonha de ser talvez execrado por aqueles que nada entendem de Jesus. Mas Jesus nos chamou. Paulo disse, escrevendo que nós somos como astro espalhado no firmamento. Quanto maior é a escuridão, melhor visão nós temos dos astros. Numa cidade bem iluminada, você não consegue enxergar uma só estrela sequer, por mais que não tenha uma nuvem no espaço sideral. Mas se você for para uma região afastada da cidade, das luzes, onde a escuridão é densa, onde não há nenhum tipo de luz à tua volta, você olha para cima e vê cada astro no seu lugar. E Jesus disse, Paulo disse através de Jesus que nós somos assim. Quanto mais cegueira, quanto mais afastado de Jesus essas pessoas estão, quanto mais desnorteado essas pessoas estão, é aí que precisamos brilhar. Nós precisamos ser a diferença, precisamos ser o sal. O sal quer dizer equilíbrio. O sal conserva, o sal dá sabor aos alimentos. Precisamos ser a luz, para que ilumine os caminhos dessas pessoas que estão à nossa volta. Jesus nos chamou, irmão, para ser diferente. Se fosse para ser igual, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. E não fomos nós que buscamos a Jesus. Lá no livro de João, no capítulo 15, o versículo 16, Jesus diz: não fosse vós que me escolhesse, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirem ao meu Pai, em meu nome ele vos conceda. Você não está aí por obra do acaso. Você não é fruto dos acontecimentos no meio de uma igreja.
Você foi escolhido por Jesus. Creia, creia. Não leve em descrédito aquilo que o homem de Deus falou. As pessoas que estavam ao lado de Abraão ou de Moisés, de Noé, com certeza não acreditaram naquilo que Noé falou. Vamos passar aproximadamente 50 anos as pessoas ignorando tudo aquilo. Lembre-se, as coisas de Deus é sempre por decreto. E o decreto de Deus pode já estar assinado desde o dia 30. Cuidado. Busquemos o maior patrimônio, a nossa alma. Escapemos com a nossa alma, busquemos Jesus enquanto há tempo. Dividamos tudo aquilo que podemos dividir com as pessoas. Por que construir grandes patrimônios se não vamos precisar mais? Se não vamos precisar disso? Por que construir uma casa com 24 se você só vai usar um? Ter 30 pares de sapatos que você só usa um? Por que tanto investimento? Não que isso seja pecado, mas lembra, o seu maior tesouro é a tua alma. Escapa com ela enquanto é tempo. Pense nisso. Deus não se engana, o Espírito Santo de Deus também não. Bom dia.